Bom, vamos começar aqui o exemplo 5. No exemplo 5, é um exemplo de aplicação das equações de osmose reversa. Fala que em uma alimentação, salmoura a 25 graus Celsius. Então, nós estamos em um processo de osmose reversa. Desenhei a membrana aqui com seus poros. De um lado da alimentação está entrando uma salmoura, atravessando essa membrana. E do outro lado está saindo permeado. Então, a função aí da osmose reversa na salmoura é retirar esses sais da salmoura para que o permeado seja rico em água e o sal, né, que nesse caso aí é o cloreto de sódio, fique retido aí do outro lado da membrana. Então, vamos lá. O exercício diz que a alimentação da salmoura é a 25 graus Celsius com 1,8% de NaCl. Isso aqui é em base mássica, eu vou chamar aqui essa concentração, essa fração mássica de x0, sendo a fração mássica na alimentação de 1,8% ou 0,018. 0,018 o quê? Quilograma de NaCl por quilograma de água. Certo? Então, é quilograma de sal por quilograma de água e 1000 PSI absolutos. Então, nós vamos falar que a pressão P0 vai ser 1000 PSI. Passa por um sistema de osmose reversa, resultando num permeado a 25 graus Celsius também e 0,05% de NaCl. Note que o processo de osmose reversa reduz a concentração de 1,8% a 0,05%, tornando essa água possivelmente potável. Então, a gente vai chamar de XL a concentração do outro lado da membrana, né, que é 0,05% ou 0,05 kg de NaCl por quilograma de água. E a pressão no lado do permeado é de 50 PSI, absolutos também. Se a resistência à transferência de massa é negligenciável, calcular o fluxo de água e sal na membrana. Ele pediu para a gente calcular o fluxo de NaCl e o fluxo de água, que eu vou chamar de H2O, que a gente ainda não conhece, é o que ele quer que a gente faça. Falou que a resistência à transferência de massa é negligenciável, a gente já chega nesse detalhe, e que a permeância de ambas as substâncias são, primeiro, a permeância da água. Permeância, não se esqueça, é permeabilidade por espessura. Tá? Então, vou botar um tracinho em cima, significando permeância. Primeiro aqui, da água, que ele falou para mim que foi de 1,1 vezes 10 a menos 5 grama centímetro quadrado segundo atm. E a permeância do NaCl, 16 vezes 10 a menos 6 centímetro por segundo. Certo? Então, essas são as informações que ele deu para a gente. Ele deu mais uma informação aqui, vou puxar lateralmente aqui, falou que a resistência à transferência de massa é negligenciável. O que significa isso? Lembra lá daquele desenho que a gente desenhava aqui, na hora que a gente representava a membrana? A gente colocava as concentrações e a gente tinha, por exemplo, uma concentração na alimentação, essa concentração caía, na membrana você tinha o processo, no lado do permeado a concentração saía mais baixo, né? E aqui a gente chamava que a concentração era a concentração da alimentação, que era CIF, aqui seria a concentração do lado da membrana, CI0, por exemplo, aqui a concentração do outro lado da membrana, CIL, e aqui a concentração do permeado. Quando eu falo que a resistência à transferência de massa é negligenciável, eu estou considerando que a minha concentração
na alimentação é igual à concentração bem no início aqui da minha membrana. Então, isso significa dizer, por exemplo, que CIF é igual a CI0 e CIL, que é a concentração logo após a membrana, é igual à concentração no permeado. E isso também equivale a dizer que a nossa concentração que eu chamei de X0 vai ser a concentração da alimentação e o XL vai ser a concentração no permeado, certo? Então a gente está considerando que não tem esse degrau aqui. Eu estou considerando que o processo meu, ao invés de ter um degrau, ele tem uma concentração constante até chegar na nossa membrana. Então não tem a resistência à transferência de massa. Então o que ele está falando no nosso exercício é que a concentração é constante. Então CIF é igual a CI0, CIL é igual a CIP. Então, na maioria dos processos de separação por membrana, a gente pode fazer essa consideração, porque a resistência à transferência de massa aqui nessa camada limite aqui, ela é muito pequena, certo? Então, a gente pode sim fazer essa consideração, exceto para alguns problemas em que a gente tem uma maior resistência à transferência de massa, devido a algum processo aí da sua substância ou até mesmo da sua membrana. Beleza, quais são as equações para o processo de osmose reversa? Nós temos duas, né? Nós temos primeiro a equação para a água. Então, a equação para a água me dá que o fluxo de água nessa membrana é a permeabilidade sobre a espessura ou a própria permeância, tá? Da água, vezes a força motriz, que nesse caso vai ser a diferença de pressão pela transmembrane pressure, menos a diferença de pressão osmótica. Sendo que essa diferença de pressão osmótica, eu posso calcular ela pela correção de Point. Nesse caso, poderia, se fosse água do mar, utilizar a equação de Applegate, mas vou utilizar a correção de Point para salmouras. RT vezes diferença de concentração do cloreto de sódio. E para o sal? Lembrando, essa equação, nós resgatamos ela lá da equação para fluxo bulk flow. Por quê? Porque a água nessa membrana, ela escoa muito facilmente. O tamanho da molécula é muito pequeno em comparação ao poro, certo? Então a água atravessa aqui por meio de mecanismos convectivos, fluxo bulk flow. Nesse caso, se eu necessitasse de calcular a permeância ou a permeabilidade dessa membrana, eu teria que utilizar as equações de bulk flow. Para o cloreto de sódio, não. Para o cloreto de sódio, nós temos uma molécula grande que vai estar em um poro pequeno, então o cloreto de sódio não atravessa por fluxo bulk flow, ele atravessa por fluxo difusivo. Então nós temos que utilizar as equações de fluxo difusivo para o cloreto de sódio, que vai ser a permeância do cloreto de sódio vezes a força motriz, que vai ser a própria diferença de concentração do cloreto de sódio. Lembrando novamente que essa permeância ou a permeabilidade sobre a espessura para o cloreto de sódio, nesse caso aqui, vai ter que ser calculado, né? Se não fosse dado no exercício, teria que ser calculado por meio das equações de fluxo difusivo de líquidos em membranas, certo? Lembra lá que a gente utilizou lá, que a gente tinha que calcular a difusividade por meio da difusividade ordinária, porosidade, tortuosidade, por meio daquele K que a gente considerava que era a resistência aqui das paredes do poro. Então teria que calcular essa permeância por meio daquela equação. Mas como no exercício foi dado o valor de permeância, a gente vai utilizar, né, não vai precisar utilizar essas equações. Então, recapitulando, na osmose reversa nós temos fluxo bulk flow da água e fluxo difusivo do cloreto de sódio. Por isso que a osmose reversa deixa passar muito mais água do que o cloreto de sódio, fazendo com que essa água fique potável.
Vamos lá então. O que a gente precisa calcular para definir o fluxo dessas duas equações? A permeabilidade nós precisamos de calcular a diferença de pressão e a diferença de pressão osmótica. Dentro da diferença de pressão osmótica, nós precisamos calcular a diferença de concentração. Então vamos lá, nós primeiro devemos converter, né? No exercício foi fornecido para a gente a fração mássica da alimentação e a fração mássica do permeado, que a gente viu que, por meio dessa consideração que a resistência de transferência de massa é negligenciável, a gente considera que toda essa fração representa todo o lado da minha alimentação e essa fração representa todo o lado do meu permeado. Certo? Então a gente precisa converter, porque nas equações que a gente vai utilizar, não é fração que a gente deve utilizar. Nós devemos utilizar para as equações as concentrações molares. Então vamos lá, como que a gente converte essas concentrações? A gente pode converter, por exemplo, utilizando aquela fórmula da química que a gente costumava utilizar, em que a concentração nada mais é do que a fração mássica vezes a densidade sobre a massa molar da substância. Né? Então, nesse caso aqui, vai ser a concentração inicial, vai ser dada pela fração mássica inicial. Então, vamos botar valor aqui. Já vou botar os valores com as unidades para vocês entenderem como que se dá nessa fórmula. Então, aqui vai ser a fração de 0,018. Nesse caso, vai ser quilograma de cloreto de sódio por quilograma de água, vezes a densidade. Essa densidade aqui é da solução. Não foi fornecido, mas aqui vai ser a densidade da água, que eu estou multiplicando pela concentração. Vamos utilizar 998,2 kg por metro cúbico, que é a densidade da água a 25 graus Celsius. Massa molar, nesse caso vai ser a massa do sódio mais a massa do cloreto. Então vai ser 23 mais 35,5. Isso aqui pode ser, por exemplo, quilograma de NaCl por quilomol, certo? E aqui a gente já pode cortar, ó, quilograma, fornecendo para a gente um valor aqui de concentração de 0,371 kmol de NaCl por metro cúbico de solução. Ou, isso aqui nada mais é do que mol por litro. Só que, não sei se vocês viram, a gente calculou uma concentração por metro cúbico de solução. E não é isso que a gente utiliza. Na verdade, nós temos que converter isso aqui para metro cúbico de água. Então, esse valor eu vou pegar e vou dividir por 1 menos a concentração de sal. Porque aí sim eu tenho a minha concentração dividida por massa de líquido. Desculpa, volume de líquido. Esse cálculo aqui dá 0,71. Vai dar 0,3127 mol de NaCl por metro cúbico de água, somente água. Então, essa é a nossa concentração inicial. Fazemos a mesma coisa para a concentração no permeado. Nesse caso aqui vai ser a fração mássica no permeado vezes a densidade sobre a massa molar. Já vou fazer mais diretamente. Aqui a fração é de 0,05%. E a massa molar a mesma coisa, né? 23 mais 35,5. Que vai nos fornecer uma concentração de 0,00853. Isso aqui, novamente, quilomol de NaCl por metro cúbico de solução.
ou mol por litro, certo? Vamos converter também esse valor aqui. Vai variar lá na última casa decimal, então eu vou colocar aqui o valor para vocês da conta. Vai dar aproximadamente o próprio valor. Então aqui vai ser mol de NaCl por metro. Opa, aqui o metro quadrado é metro cúbico. Metro cúbico de água. Certo? Então esses dois valores são os que nós necessitamos para calcular as concentrações. Agora ficou fácil. A gente simplesmente calcula a diferença de concentração, que vai ser a concentração na alimentação menos a concentração no permeado. Vai fornecer para a gente uma diferença de concentração de 0,30417 mol por litro. Podemos calcular a diferença de pressão pela transmembrane pressure, que nada mais é do que os 1000 psi da alimentação, né? Podemos até escrever a equação aqui para a gente relembrar. Vai ser a pressão na alimentação menos a pressão no permeado, que vai ser os 1000 psi menos 50, vai dar 950 psi. Convertendo isso aqui para a atmosfera, né, a gente pode converter aqui 950 psi vezes, a gente sabe que a atmosfera é 14,7 psi, então isso aqui vai dar 64,6 atm. O que mais que falta? Só, a gente calculou o ΔC, o ΔP, falta o ΔΠ, né? Para calcular o ΔΠ, a gente precisa do valor de R. Eu vou utilizar o valor de R de 8,314, porque se a gente for olhar lá na tabela de conversão de unidades, esse R nesse valor é dado em litro, quilopascal, mol por Kelvin, certo? Vezes a temperatura, que nesse caso aqui vai ser 273 mais 25, isso aqui em Kelvin, vezes a diferença de concentração que a gente acabou de calcular, 0,30417 mol por litro. Vezes 2, não se esqueça, tá, pessoal? Essa correção de point aqui, ela é dada para cada uma dos íons da solução. Então, o cloreto de sódio ele se dissocia em dois íons, Na+ e Cl-. Então, a gente multiplica por 2, que é pelos íons dissociados. Isso aqui vai fornecer para a gente um ΔΠ de 1507,21 kPa, ou, se a gente converter, basta dividir esse 1507 por 101,325, que a gente obtém o valor aqui de 14,87 atm. Tá? Então, eu posso ter esses dois valores em quilopascal ou em atm. Bom, a gente tem quase tudo para resolver. Aliás, temos tudo agora. Agora nós vamos pegar aqui e vamos, em uma outra página, eu vou colocar aqui para vocês o cálculo do fluxo. Primeiro, o fluxo da água. O fluxo da água vai ser, lembrando, a permeabilidade, que nesse caso aqui ele foi dado, senão eu teria que calcular pelas equações de fluxo bulk e flow. Vou colocar as unidades para a gente não se perder aqui. Vezes a força motriz, que é a diferença de pressão que a gente calculou, que deu 64,6,
menos a diferença de pressão osmótica, que deu 14,87. Isso aqui tudo em ATM. ATM com ATM corta. A gente chega num valor aqui de 5,47 vezes 10 a menos 4 grama por centímetro quadrado segundo. Ou, se a gente converter isso aqui para quilograma metro quadrado e hora, 19,69 quilograma metro quadrado por hora. Então, esse aqui é o fluxo. Atravessa na minha membrana 19,69 kg de água por metro quadrado de membrana por hora de operação. Certo? E para o sal? O fluxo do sal, que é o NaCl, vai ser a permeabilidade, na verdade a permeância que foi dada para a gente. Se não fosse dada, a gente tinha que calcular com as equações de fluxo difusivo para líquidos. Vou colocar aqui centímetros as unidades, vezes a diferença de concentração que a gente encontrou, que foi de 0,3417 mol por litro. Só que aqui, pessoal, a gente ainda tem que, para poder cortar as unidades, nós temos que converter esse litro para centímetro cúbico e converter o mol para grama para condizer com as unidades lá do fluxo de água, certo? Então eu vou colocar aqui que 1 litro são 1000 centímetros cúbicos, certo? Aí isso aqui vira centímetro quadrado, corta com esse, litro com litro corta, e 1 mol de sal tem 23 mais 35,5. Vai dar 58,5, né? Isso aqui, por exemplo, gramas. Grama por mol. Corta, corta. Resultando em um valor de 2,847 vezes 10 menos 7 grama por centímetro quadrado segundo, ou, convertendo para quilograma metro quadrado hora, 0,0102 quilograma metro quadrado de hora. Olha a diferença. Vai passar nessa membrana 0,01 quilograma de sal por metro quadrado de membrana por hora de operação, sendo que de água está saindo 19,69 quilograma. Tá vendo a diferença? O fluxo convectivo ele é muito mais rápido, então por isso que se utiliza a osmose reversa para separar a água, que ela tem uma permeabilidade maior do que a do sal, e com isso você consegue descontaminar mais essa água. Chegamos então ao final do nosso exercício.